e a gente inicia aqui o nosso webinar, tá? Bom, primeiro, obrigado a todos aí. Bom dia, uma excelente semana aí. Fico feliz aqui de ver alguns nomes que eu acompanho aqui. Sei que já vem acompanhando a nossa jornada de webinar ao longo do ano aí. Os que estão chegando a primeira vez conosco, sejam muito bem-vindos. A ideia desse webinar, né, como todos os outros, é a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento aí, trazer tendências de mercado, falar um pouco, né, sobre temas que estão relevantes aí no mercado de cibersegurança e trazer, né, a nossa ideia que é que vocês saiam do webinar pelo menos com um insight, pelo menos com né, uma direção ali, um pensamento diferente, de coisas que a gente consegue apoiar vocês ali de forma geral junto com os nossos parceiros, tá? Eu sou o Abraão Dias, faço parte do time da Netcom. Hoje a gente está com o nosso parceiro, né, Rapid7, um dos principais parceiros aí da Netcom, já são acho que mais de 10 anos ali de parceria, então é de longa data ali, a gente já conhece bem, né, já sabe como que o parceiro se posiciona no mercado, como que a Rapid7 consegue ajudar os nossos clientes, a gente vem nessa jornada ali há um bom tempo. E recentemente teve grandes mudanças, né, de forma geral ali no posicionamento, na forma de olhar ali para a cadeia de ataque. A gente tem falado muito, né, sobre superfície de ataque. Então a ideia desse webinar hoje, né, como o próprio nome diz aqui, né, da visibilidade ao controle. A gente sabe muito bem que no nosso mundo de cyber, se você não conhece, você não protege, né? Até acho que é bem claro essa mensagem aí. Então, a ideia do nosso webinar hoje é mostrar, né, como que a Rapid7, junto com a Netcom, como que a gente consegue se posicionar e trazer essa visibilidade para vocês ao controle. E a ideia aqui, né, o tema do webinar é que a gente consiga dominar a nossa superfície de ataque antes que um cybercriminoso faça, né? Então, eu estou com o meu convidado especial aqui, que a gente já está indo, acho que para o segundo webinar junto, né, Márcio? Vou deixar você se apresentar. Mas a ideia basicamente é essa, tá, pessoal? O Márcio vai tocar aqui a apresentação, posicionar um pouquinho ali o que é essa superfície de ataque, né? Trazer um pouco de contexto aí do que tem mudado no mercado. E hoje é um webinar mais hands-on. Então a gente vai ver de fato a plataforma da Rapid7 em ação e como que a gente consegue, né, ajudar dentro desse tema, tá? Márcio, tá contigo aí. Primeiro, obrigado, Abraão, obrigado a todo o time da Netcom pela oportunidade, pela mais uma vez estar aqui, como o Abraão já citou, é o nosso segundo webinar, espero que seja, enfim, um dos primeiros ainda de vários que a gente vai fazer no futuro. Agradeço a todos, bom dia pela presença, pela oportunidade de estar aqui novamente falar um pouquinho de Rapid7. A ideia, é só para explicar, né? Eu sou engenheiro sênior da Rapid7, para toda a região da América Latina e Centro-América, apoio em projetos, o time da Netcom, vocês enquanto clientes, parte de treinamento, desenvolvimento de provas de conceitos, tudo isso eu sou responsável. E, obviamente, a ideia aqui é falar um pouquinho da superfície de ataque, e para isso, né, fazer uma demonstração para vocês da plataforma no dia a dia, falar um pouquinho do portfólio nosso, acho que são os nossos objetivos para esta manhã. Abraão, você inicia ou já Pode, pode mandar posso bala aí. iniciar? Pode Tá bom, compartilhar já. claro, só um segundo. Uhum. Deixa eu colocar aqui outra tela. Só para alinhar com todos vocês, né? Obviamente o nosso público é sempre rotativo, né? Então a gente tem pessoas que já conhecem um pouco da Rapid7, pessoas que não têm tanto conhecimento. Então eu vou só trazer um contexto para vocês antes da gente entrar de fato na plataforma e na parte de gerência de superfície de ataque, tá? A Rapid7 é uma empresa americana, há mais de 25 anos no mercado, né? A gente começou tracionando, o primeiro produto da empresa foi o produto de gestão de vulnerabilidade, tá? No início ali dos anos 2010, né, a empresa fez uma mudança no seu portfólio, ela passou a tratar de outras frentes, que não somente gestão de vulnerabilidade, mas é uma frente que nós somos bastante reconhecidos até hoje, né? Porém, recentemente, né, coisa de um ano e pouco, um ano e meio atrás, a empresa decidiu, né, olhando para o prisma de superfície de ataque, para o prisma de gestão de vulnerabilidade e para o prisma de detecção e resposta a incidente, fazer uma alteração do nosso go-to-market, digamos assim, né, para como a gente vai se apresentar e qual é o foco principal da empresa no final do dia, né? Hoje o nosso foco principal é entregar a vocês o comando da superfície de ataque. Como que a gente faz essa entrega do comando da superfície de ataque? Primeiramente,
a base de tudo agora é uma plataforma de ASM que nós temos, Attack Surface Management, que permite com que os nossos clientes e os nossos parceiros, obviamente, que gerenciam o ambiente dos nossos clientes, tenham uma tecnologia que permita ter visibilidade da parte externa do ambiente dos nossos clientes, todos os IPs, blocos IPs, URL, certificados, portas abertas, tudo aquilo que está exposto para a internet, mas também tudo aquilo que é interno ao seu ambiente. Então, as suas consoles de antivírus, EDR, CMDB, ITSM, software de gestão de vulnerabilidade, inclusive os da Rapid7 e de terceiros, ferramentas de CloudSec, os Cloud Service Provider, AWS, Azure, GCP, Alibaba, Oracle, enfim, todos os serviços. A ideia é que, através de uma console única, que seja a console da Rapid7, seja possível com que vocês tenham visibilidade total do seu ambiente. Por que isso é importante hoje? Porque antes de eu falar de vulnerabilidade, ou eu falar de CIEM, incidente de segurança, é importante a gente falar de visibilidade. Porque imagine você no meio de um ataque, você ter que fazer uma resposta, seja o time da Netcom, no SOC 24/7 que ela opera e presta para alguns de vocês, ele não ter, né, o profissional de nível 2, de nível 3, não ter a informação de se a máquina que está sofrendo um incidente, se ela tem ou não um antivírus instalado, se ela tem ou não um usuário com alto nível de privilégio, se a máquina está com o disco criptografado ou não. É esse tipo de informação que normalmente a gente não tem no momento de uma análise e que eu precisaria consultar outros times ou outras consoles que não necessariamente o time, por exemplo, do SOC, tem acesso. Imagina que isso leva tempo. Tempo, neste caso, de exposição desse incidente no seu ambiente. Então, o que a gente prega hoje é visibilidade do endpoint até a cloud, em todo o seu ecossistema, que para isso a gente consiga reduzir, seja o tempo de resposta a incidente, para resposta a incidente no caso de um SOC, seja no caso da descoberta e correção de uma vulnerabilidade. E é isso que a gente traz hoje como foco, por isso que eu falei, visibilidade. Só para que vocês entendam, né? Quando a gente entrega a visibilidade, o segundo pilar do nosso portfólio hoje é a parte de automação. De nada adianta eu entregar visibilidade para vocês terem as informações que hoje vocês têm. Até dar um passo atrás, tá, para deixar bem claro. O que é o ESM? O ESM, o conceito dele é reunião das informações que vocês possuem dentro do ambiente de vocês, dentro de uma console única, para que vocês tenham visibilidade. Em tese, eu não sou um gerador de nova informação, eu sou um gerador de insights, de repente, de ideias ou novas abordagens para que vocês consigam enxergar o ambiente de vocês melhor. Mas, em tese, são informações que vocês já possuem no ambiente de vocês. Seja, de novo, as informações do EDR, do antivírus, do AD, são informações que estão presentes no ambiente, mas que estão isoladas, em silos separados. A ideia aqui é consolidar. Então, não sou um novo gerador de informação, eu sou um agregador. Uma vez que você tem toda essa informação agregada, o que você vai querer fazer, né? Qual que é o próximo passo? A automação, orquestração. Por isso que o nosso SM caminha em conjunto com o nosso SOAR, para que você consiga ter uma ação depois que você tem a identificação, seja a aplicação de um patch, seja a criação de um usuário, o bloqueio de um usuário, criação de uma regra de firewall, abertura de um chamado, execução de um full scan numa máquina, seja do antivírus, ou seja do produto de gestão de vulnerabilidade, seja a validação de um contexto de cloud, ou seja, primeiro visibilidade, para depois que você tenha ação. Então, esses são os pilares básicos do portfólio da Rapid7 hoje. Por isso que a gente fala, comando da sua superfície de ataque, visibilidade e automação. E aí, a gente tem algumas outras frentes, né, que são as frentes mais conhecidas do nosso portfólio. A frente de gestão de vulnerabilidade, por exemplo, onde a gente fala não só de vulnerabilidade de infraestrutura, mas também toda a parte de CloudSec, postura,
a parte de IAC, infraestrutura as a code, CSPM, toda a parte de postura e segurança para aplicações web, APIs e LLM, num contexto de Dash, ou seja, teste dinâmico, tá? E do outro lado do nosso portfólio, a gente tem a nossa plataforma de CIEM, né? Todo o nosso ecossistema de resposta a incidente, que é composto pelo CIEM, o nosso XDR, que é uma evolução do nosso CIEM em termos de licenciamento, plataforma de forense digital, o nosso Threat Intel. Então, independente de se você vai trabalhar nesse contexto ou nesse contexto, a jornada se inicia aqui. Tanto é que você pode iniciar a jornada com a Rapid7 falando somente de superfície de ataque, sem ter nenhum componente aqui ou nenhum componente aqui. Inclusive, se você já tem um componente aqui ou um componente aqui, o que a gente pode fazer é agregação, orquestração. Colocar tudo isso na mesma console para que você tenha um gerenciamento centralizado disso, tá? Até para pode gerar uma dúvida, né? Márcio, você quer dizer que eu tenho um produto de gestão de vulnerabilidade de um outro player, um outro fabricante, que não é Rapid7, e você quer dizer que você vai gerenciar esse outro produto na sua console? Não, não é gerenciamento. O que eu vou fazer é receber os dados através de uma API, eu vou mostrar isso na prática para vocês, com esses dados, com essas informações, você pode correlacionar as informações de vulnerabilidade com questão de porta aberta, com o usuário com alto nível de privilégio, com uma máquina que não tem antivírus, com uma máquina que não tem um disco criptografado, e por aí vai. Então o conceito é esse, tá? Ponto, é bem relevante, né? A Rapid7 acabou de ser reconhecida como líder no Gartner, no quadrante de exposição. Por quê? Muito disso se deve, obviamente, pela questão de gestão de vulnerabilidade, em todos os contextos que eu acabei de explicar para você, mas muito disso se deve à nossa nova abordagem de manutenção e gerenciamento da superfície de ataque. Porque com isso, a gente quebra silos. A gente abre uma abordagem muito maior, não somente falando em segurança, mas também em qualquer área de TI da sua organização. Imagina a pessoa do Active Directory, o seu gerenciador de Windows, ter na frente dele dashboards com quem são os usuários com maior nível de privilégio, qual é o grupo que ele quer controlar, se tem algum usuário diferente no grupo XYZ, o cara do CMDB, se existe uma máquina que está dentro do seu contexto de rede, que não está cadastrada no CMDB, e ele não teria esse tipo de informação, por quê? Porque o CMDB carece sempre de um processo, alguém precisa cadastrar a máquina manualmente, se não há um cadastro, ninguém sabe onde essa máquina está, então não é somente segurança, o contexto é muito maior, a visão é do todo, tá? Ponto importante é que, para ter essa visão, você não precisa ter um agente, instalar agentes no seu ambiente. A gente recebe as informações através de APIs das suas soluções SaaS. Quando é uma solução on-prem, a gente tem um servidor virtual, uma máquina virtual para fazer conexão com a solução, mas a ideia é sempre através de um conceito via API para que seja o menos invasivo possível e eu tenha a maior quantidade de informações, tá? Alguma coisa a agregar, Abrão, antes de eu iniciar a demo aqui, fazendo só esse preâmbulo sobre o nosso portfólio? Não, acho que, cara, o único ponto aí também que a gente fala bastante, né, e às vezes o pessoal gera um pouquinho de confusão ali, quando a gente conecta no ecossistema do cliente, a gente traz telemetria, né, de todas as outras plataformas que o cliente tem. Então, esses exemplos que o Márcio trouxe, muitas vezes, pelo menos pela experiência que eu tenho, a gente consegue chegar a algumas respostas como essa quando o incidente está pegando fogo, né, quando a gente está numa crise lá. E aí você junta numa war room ali, cara, o cara do CIEM, o cara do DLP, o cara do EDR, o cara do FIRE, o cara do Proxy, você junta todo mundo ali, cada um conta um pedaço da história, e aí você consegue começar a concluir alguma coisa. Só que a gente sabe que no ataque real, quando isso acontece, a chance de você conseguir de fato parar ele sem danos, né, ao negócio, ela é muito menor. Se a gente identifica isso muito antes de acontecer, a gente realmente consegue aplicar, né, o conceito de shift left, de realmente tratar as coisas antes que elas vão para a produção, antes que elas realmente venham, né, a trazer dano para o negócio. E através dessa telemetria, né, que a gente consegue coletar, vão chegar em situações como essa que o Márcio vai mostrar agora para a gente realmente ter um entendimento. Então, o exemplo que a gente dá imagina, como ele comentou ali, vai nascer uma máquina no CMDB. Tem um processo, ou é manual, mesmo que seja automatizado, ele vai ser pré-automatizado, porque esse input vai ter que vir, né, de algum lugar. Quando essa máquina nasce,
já fica a pergunta que a gente percebe também, às vezes, quando você sai até do técnico e vai para uma linha comercial, perguntar para o cliente, quantos ativos você tem para fazer a licença X? Cara, eu acho que é 1.000. Aí se perguntar para o cara de infra, ele vai falar 1.200. Se perguntar para o cara que cuida do CMDB, ele vai falar 1.400, sei lá, porque tem sujeira, tem coisa que ficou no meio do caminho. Então, se a gente nem sabe quantos ativos de fato a companhia tem, quantos usuários de fato a gente tem, como que a gente garante que a gente está protegendo 100% do ambiente? E na maioria das vezes, quando você vai analisar a anatomia de um ataque real do que a gente tem visto de histórico, a história triste, né, que a gente acabou ouvindo pô, aquela máquina que o cara iniciou o ataque estava sem EDR. Pô, essa máquina aqui a gente nem sabia que existia no nosso ambiente. Ou essa daqui, poxa, se eu tivesse ido na console lá do EDR, o próprio EDR já está me avisando que ela está com um nível, né, de proteção baixa ali por qualquer motivo, porque não conseguiu atualizar, porque ficou um tempo fora da rede, enfim. Então, esses gaps, que é geralmente por onde acontece o ataque, né, ou os Shadow IT, o Márcio vai mostrar um pouquinho aí, cara, certificados públicos, IPs públicos, coisas que outras áreas que não são de TI sobem no ambiente por uma demanda de negócio, né? Pô, o marketing precisa de uma campanha rápida ali, ele contrata uma empresa, não vai falar com a área de cyber, vai passar lá no centro de custo de marketing, vai contratar aquilo, vai estar com o nome de vocês, vai estar com o certificado de vocês, e pode ser exposições que estão vinculadas à marca, né? A gente teve alguns casos aqui de clientes para compartilhar, por exemplo, nós prestamos serviços de pentest também, e a gente teve um caso onde o time conseguiu comprometer, né, o ambiente do cliente, mas ele tinha, né, espalhado pelo Brasil inteiro e comprometeu na cidade X lá, sei lá sei lá, no Ceará, por exemplo. Ele falou, pô, essa daqui não é responsabilidade nossa, né? A gente cuida aqui do âmbito São Paulo, por exemplo. E a gente falou, pô, eu entendo, só que a marca, ela é uma só. Quando sair na mídia, não vai sair que a localidade XYZ foi comprometida, isso acaba danificando a marca como um todo. Então, essa visibilidade que a gente vai trazer aqui, né, para compartilhar um pouco com vocês, é importante pensar muito nisso, que a nossa ideia aqui da superfície, né, é como se a gente estivesse iluminando aqui um quarto que está escuro, para vocês começarem a olhar o que tem naquele quarto ali, o que dá para fazer antes que alguém pise, se machuque em algum lugar, ou bata em um lugar, né, que não deveria, deixe alguma coisa cair. A mesma coisa se aplica aqui para o nosso mundo digital. Então, essa visão que a Rapid7 traz aqui, ela é muito única e com base nessas telemetrias que dificilmente a gente consegue ter ela hoje de bate-pronto. Acho que a gente está aqui com mais ou menos 49 pessoas, né, na sala. Se a gente fizesse uma entrevista aqui e perguntasse quantos sabem de fato a quantidade de ativos, quantidade de usuários e conseguir dar certeza ali, a gente sabe que é um número muito pouco porque está pautado em processo, está pautado em outras áreas, está pautado em mais de uma plataforma e fica difícil de ter essa resposta. Então, né, tudo que o Márcio consolidou é um pouco disso aí, a gente vai ver agora na prática. Dá bala aí, Márcio. Valeu. Aqui, então, só para iniciar um pouquinho da jornada com vocês, aqui seria, a gente vai passar pelos coletores para que vocês enxerguem como a plataforma recebe as informações, tá? São connectors que a gente chama, ou conectores, né? E são normalmente a parte de conexão via API, tá? Foi o que eu falei. Então, você vai conectar com uma API da AWS, da Azure, do Zscaler, da Netscope e de qualquer outro fabricante. Aqui, o ambiente de demonstração já tem várias coisas instaladas, mas só para que vocês saibam, a gente tem o nosso site público, que chama extensions.rapid7.com, onde você pode ir lá. Tem várias categorias, uma das categorias é o Attack Surface Manager, onde a gente tem hoje 170 conectores, tá? Ponto importante, Márcia, eu gostei da plataforma, mas eu estou vendo aqui que tem uma tecnologia que eu tenho e vocês não têm suporte. O que acontece? Normalmente, quando a gente vai fechar um projeto com o cliente, a gente coloca ali o comprometimento do desenvolvimento. Óbvio, se a tecnologia do cliente tem uma API aberta e a gente consiga conectar nessa API, a gente coloca ali o comprometimento para desenvolvimento. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de conectores eu tiver, maior é a abrangência. Afinal, cada ambiente é diferente, né? Você tem um firewall, XYZ, um switch, o Windows, o Mac, o Linux, mas pode usar uma solução de CASB diferente da solução de SASE que o seu vizinho utiliza. Então, para que a gente possa abranger a maior quantidade de clientes, obviamente a gente tem que ter a maior quantidade de conectores. Isso é um ponto bem importante, pessoal, porque no mercado existem outras plataformas similares que têm a ideia muito parecida com a nossa, mas que não tem esse número tão grande de abrangência, tá?
Isso é um ponto super relevante, porque eu vou fazer superfície de ataque, entendi, o Gartner está falando muito disso, fala de CTEM, né, Continuous Threat Exposure Management, entendi, é legal, é uma evolução do contexto só de gestão de vulnerabilidade, isso que é bem legal, mas superfície de ataque ou você vê tudo ou você não vê nada, porque se você continuar vendo metade da sua superfície, não faz muito sentido, né? Não, agora eu tenho superfície de ataque. Não, mas veja bem, é só metade, não é tudo. Não faz... Hoje você já tem visão de metade, ou de parte, ou de um terço, ou de um quarto, não sei. Você hoje já não tem a visão de tudo. Você comprar uma solução que tem como ideia te entregar a visibilidade do todo, e ela também não te entregar a visibilidade do todo, não faz muito sentido, tá? Então, Aí, quando você... aí é você ir lá na 25 de março comprar um óculos que só veio um lado, né, do óculos, né, cara? Faltou a outra metade porque era o que tinha. Exato, exato. Então é importante que vocês tenham sempre em análise, né, quando forem validar, esse tipo de situação. Com quais plataformas você conecta? E, de novo, não é só para a gente, o Rapid7, é para qualquer player de mercado. É importante que qualquer player, conecte com o seu ambiente. Não é você que tem que se adaptar a mim, é eu que tenho que me adaptar a você. Por isso que os conectores são importantes, para que a gente tenha capacidade de conectar. Então, vou pegar qualquer um aqui para vocês verem, vou pegar aqui da CrowdStrike, por exemplo. Então, você vai ter o conector, você faz a instalação dele, é um plugin, não tem nenhuma complexidade. Aqui você tem os dados de configuração, são os dados que a gente precisa para conectar na API do produto, uma vez que tenha, obviamente, a permissão da API. Aqui são as informações que a gente necessita que vocês façam do lado de vocês, e aqui são as informações que a gente recebe do lado deles. Lembrando que isso aqui é um grupo de informação, tá? Vocês vão ver na prática que não é somente isso aqui que eu trago, tá? Eu trago muito mais informação. Por quê? Vou dar só um exemplo, né? Dentro do CrowdStrike Device, não tem só o device. Você vai ter nome, versão, A, B, C, D, E, F, G, e por aí vai. Campos. Então, eu trago do grupo todos os campos que eu tenho. E aí, obviamente, a gente consegue monitorar e analisar tudo aquilo que você quiser, tá? Então, aqui, você pode... Um ponto importante, o produto não é licenciado por conexão, tá? Por API. Márcio, eu tenho 50 produtos aqui do que você tem aí, então eu vou pagar mais caro? Não. Você pode usar 170 conectores hoje. Todo mês a gente desenvolve e lança no mínimo 3, 4, 5 conectores. Então, a gente acabou de lançar um de Dash, de uma plataforma de Dash recentemente, que não é nossa, obviamente, é de um terceiro, mas vocês podem usar todos os conectores que tiverem disponíveis aqui, e a gente, obviamente, se compromete a instalar novos conectores. Então, vou pegar um exemplo aqui de um que esteja funcionando. Vamos pegar aqui Zscaler, por exemplo, Netscope. É do Netscope. Então, aqui é o conector já instalado, você faz o update dele quando precisa e tal, tem toda a parte de release notes dele aqui, enfim. Aqui são as informações que a gente pega. A gente está pegando informação do contexto, né, de cliente e do contexto de usuário. Mas se você for olhar dentro da parte de dados, e agora eu vou mostrar para vocês, depois que você tem a conexão, né, você recebe os dados, né? Onde esses dados aparecem? Vamos vir aqui, tem tanto identidades quanto ativos. Vou mostrar para você em ativos, tá? Vocês vão ver aqui. É só carregar aqui. O ponto importante é que a ideia é como se você tivesse uma tabela geral de todos os dados que você possui dentro da sua corporação, de toda a telemetria, assim como o Abraão disse, tá? E aí você pode filtrar ou pesquisar ou investigar absolutamente tudo o que você queira. Enquanto está carregando aqui, porque a base é grande, aqui, por exemplo, são os campos que eu ia mostrar para vocês. Aqui, se você for aqui ó, no SentinelOne, por exemplo, olha a quantidade de informação que eu tenho no SentinelOne, de campos. Cada máquina, obviamente, vai ter seu dado, né? Mas olha a quantidade de campos que eu tenho do SentinelOne. Se você mudar aqui do SentinelOne para, sei lá, o Active Directory, obviamente que é um produto totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, olha os campos aqui. Qualquer campo que tiver aqui, você move aqui para os campos que estão mostrados. Uma vez mostrados, ele aparece aqui. E aí você pode fazer filtros, qualquer filtro que você queira. Por exemplo, nesse ambiente de demonstração, eu tenho 9.195 máquinas. Porém, eu fiz um filtro por somente máquinas que estão no AD. 90 máquinas.
Depois eu poderia filtrar aqui, como a gente brincou, máquinas que estão no CMDB, e aí você colocaria a informação do Gira, do ServiceNow, ou de algum outro, ou máquinas que tenham antivírus. Então, por exemplo, eu quero só as máquinas que têm antivírus. É que aqui já aparece, tá? A gente já tinha feito o filtro antes, só estão as máquinas que têm antivírus. Mas diminuiu, era 95, agora veio para 85. Ou seja, você pode avaliar ou investigar qualquer máquina. Ponto legal. A gente fala que a superfície de ataque é o ponto único da verdade. Por quê? Aqui são todos os lugares onde esta máquina está presente. Todos os lugares. E eu coletei informação dela em todos esses lugares. Eu quero investigar a máquina. Eu não vou só fazer a pesquisa aqui, que é uma das possibilidades, e vocês vão entender que essa pesquisa aqui não é simplesmente para você ver a parte visual, mas ela tem um contexto de política e postura de segurança, que é muito importante, eu já mostro para vocês. Mas mais importante é a parte da topologia, a parte gráfica, que aqui está a máquina. Legal. Você mexe na máquina, aqui você filtra, tá? O que você está vendo. Então, eu quero ver, não quero ver as posições, Marcos, eu quero ver só o que a máquina tem. A rede dela, se você dá você pode fazer um pivô aqui, abrir todas as máquinas que tem na mesma rede que ela. Você pode ver as proteções que essa máquina tem. Você pode ver todas as proteções que essa máquina tem, está escrito aqui, e você pode investigar. Você vai abrir a máquina e a gente vai mostrar todos os dados. Perceba que a máquina está presente nas bases que eu expliquei para vocês. Olha que coisa legal, que é o ponto único da verdade. Essa máquina tem 2 hostnames. Para muitas pessoas, ela poderia ser 2 máquinas, porque você tem uma planilha do Excel, você tem um levantamento, depende só do CMDB. O CMDB, que é o ServiceNow, tem ela sem FQDN. O AD ou Entra ID aqui, tanto faz, vai aparecer ela como FQDN. Então, você pode enxergar essa máquina como sendo 2 máquinas. Pode ter 10 IPs, 50 IPs, 10 hostnames, não me interessa. Eu, através de IA e de algoritmos internos, tenho um processo de correlação que define que essa máquina é uma máquina. Então, que é aquilo que o Abrão disse. Quantas máquinas eu tenho? Eu acho que eu tenho 1.000, porque o antivírus está licenciado para 1.000, no AD tem 1.100, mas aí não sei aonde tem mais não sei quanto, a gestão de vulnerabilidade tem 1.200, e aí fica essa dúvida. Então, tudo que é de informação que eu tenho, se a máquina está ativa ou não, se ela passou em algum lugar recentemente, física ou virtual, eu tenho essa informação porque depende do cenário que ela vem, os IPs, MAC address. Agora eu vou explicar um negócio bem legal para vocês. Essa máquina é um Windows 2019, tá? É um servidor 2019. Tem antivírus, bacaninha, legal. Primeira coisa, eu separo vulnerabilidades de exposição. Por quê? Porque vulnerabilidade é um fragmento de informação, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Primeiro, em exposição, eu mostro tudo que essa máquina tem de fragilidade, não só vulnerabilidade, mas configurações que não são muito boas, que obviamente o produto de gestão de vulnerabilidade pode ter relatado, né? Porque não sou eu, não é o produto de superfície de ataque que vai escanear a máquina, tá? Ele coleta a informação do software de gestão de vulnerabilidade, do antivírus, do qualquer produto que tem aqui na máquina. Então, eu tenho essas informações e vou correlacionar. Como eu expliquei para vocês, essa máquina é um Windows 2019. Eu tenho vários CVEs aqui de Windows, mas eu tenho aqui um CVE aqui, ó, de F5, de um balanceador. Por que eu tenho uma vulnerabilidade de F5 presente no registro de uma máquina Windows? Isso, em qualquer produto de vulnerabilidade tradicional, isso não vai acontecer. Por quê? Porque é 1 para 1. Uma máquina Windows, suas vulnerabilidades. Um F5, suas vulnerabilidades. Não há correlação entre eles. O que o produto de superfície de ataque faz? Correlação. Ele mostra que se você corrigir todas as vulnerabilidades do Windows desta máquina com Windows, mesmo assim essa máquina continua sob risco. O seu ambiente continua com risco. Por quê? Porque um F5 que tem uma vulnerabilidade que efetivamente pode não ser corrigida, porque é um dispositivo de rede, deve ter outros servidores atrás,
A janela de mudança para aplicar o patch aqui é muito mais complexa, mas se ninguém fizer nada, o Windows pode ser... Você pode varrer o Windows inteiro, deixar ele brilhando. O F5 continua vulnerável, permitindo com que, se ele explorado, você tenha um acesso que tenha um comprometimento nessa máquina Windows ou em qualquer outra máquina Windows. Então, desculpem, isso é um diferencial importante. Correlação de vulnerabilidade. Não é? E aí, o contexto é sair de vulnerabilidade para risco, porque foi o que eu falei. São fragilidades, configurações que não são boas. Tudo isso a gente vai mostrar através da correlação e de fontes. Pode ser a fonte do Mitre, do CISA-Kev, enfim, qualquer outra base que nós tenhamos acesso, além dos produtos de gestão de vulnerabilidade e das clouds e outros produtos de cloud de segurança que você tenha, seja antivírus, seja qualquer produto que você tenha. Aqui, o mesmo conceito que eu expliquei para a máquina, você tem para o usuário. Mesma ideia. Você pode investigar o usuário, seja por MFA, por departamento. Se você quiser colocar algum campo específico na análise do usuário, você pode vir aqui, ó, mesmo conceito, coloca aqui o campo que você quer, se é uma conta de serviço, se está no estado, quando iniciou, o username, e faz a mesma pesquisa. Assim como unificação de usuário. Ah, Márcio, eu trabalho com as 3 nuvens, eu sou multi-cloud, eu tenho AD on-premise, eu tenho não sei o quê. Cara, eu não sei quantos usuários eu tenho, na verdade, porque é tudo espalhado. A gente pode fazer a unificação desses usuários. Se eles tiverem, né, o usuário tiver algum ponto de inferência entre eles, seja o nome, o nome, sobrenome, o e-mail, enfim, qualquer ponto de inferência que a gente consiga utilizar, a gente pode unificar. E aí você vai ter a quantidade real de usuários que você tem, e não a soma de AD, mais a soma de GCP, AWS, de Azure, mais a soma de outras consoles que você tenha, tá? Isso tudo no contexto interno. Se você for no contexto externo, como o Abrão falou, você pode clicar aqui, por exemplo, em certificados, onde a gente vai monitorar os certificados que eventualmente vocês tenham e fazer análise deles, né? Mostrar toda a parte de superfície de ataque do próprio certificado. Qual que é a informação que eu tenho do certificado, qual que é o IP, qual que é o DNS que ele responde, se ele está revogado ou não, quem é a autoridade que gerou esse certificado, a chave dele, toda a informação que eu puder coletar, eu vou mostrar para vocês. E aí, obviamente, é aquilo que eu sempre falo, né? Eu tenho a capacidade de fazer investigação e inferência, seja por certificado, seja por domínio, seja por serviço, do jeito que vocês bem entenderem. Algum ponto aqui, Abrão, a complementar? Cara, tem um ponto, eu estou tentando lembrar exatamente a data agora, eu não lembro se é meados de 2029, que mudou, né, uma regrinha aí dos certificados, eles vão vencer, não sei se com 43 ou 45 dias de expiração agora, teoricamente. Então, esse vai ser um ponto importante que vai ficar cada vez mais, né, mais rápido ali, a expiração de um certificado, e a gente sabe que certificado expirado não traz confiança, né, para alguns clientes, pode quebrar algumas aplicações ali, dependendo da regra de negócio que foi aplicada. Então, essa visibilidade, por mais simples que ela seja, ela vai passar a impactar bastante ali, né, o negócio ali de forma geral. Então, ficar um ponto importante aí, se pesquisarem depois, ou se for o caso, a gente pega com mais detalhes aqui. Eu não estou me recordando exatamente o ano agora, mas eu tenho quase certeza que é 2029. E vai ter essa mudança aí. Acho que 2026 para o ano que vem já mudou um pouco, diminuiu, não chega a seus 43, 45, enfim. Mas é uma tendência de mercado aí e a parte de certificado vai passar a ser mais agressiva agora na questão de gestão, tá? Por isso, inclusive, que a gente colocou essa validação em tempo e colocou not valid before, né? Not valid after também, para que o cliente tenha essa informação e isso visualmente ele pode ser alertado, né? Como eu expliquei, visibilidade mais automação. Tudo que você tiver aqui, você pode criar no contexto de automação. Seja para ter notificação quando seus certificados vão expirar, ou quais certificados são wildcard, enfim, está sendo alterado, alguma coisa nesse sentido. Você pode criar uma automação nesse processo, tá? Então, eu acho que a parte legal foi o que eu falei aqui, visibilidade total, interna e externa. Não é somente externa ou somente interna, tá? Ambos, que são muito importantes, tá? Depois, quando a gente fala de... Pode falar, Abraão, perdão.
Não, só falar, confirmei aqui, é 2029, vão ser 47 dias, tá, até ele expirar. É. Deixar a informação correta aí. Outro ponto legal que a gente tem quando a gente fala de superfície de ataque é a possibilidade, isso aqui acho que para quem tem grande complexidade no ambiente muito disperso, ainda mais agora falando de home office, né? Trabalho remoto, isso aqui eu acho muito importante, né? Porque você consegue avaliar e medir a sua postura de segurança. E o que é a sua postura de segurança? É uma definição que você faz. Você pode ter várias posturas, várias regras, mas é uma definição que você faz. Nessa aqui, por exemplo, a gente está dizendo que a máquina, para estar em compliance, ela tem que estar com o antivírus instalado, escaneada pelo gestão de vulnerabilidade e está cadastrada no Intune. Você vai e cria isso aqui manualmente através de uma query. E essa query define o seu ambiente, que pode ser um ambiente para uma área, pode ser para um segmento, para uma região, para um país. Isso aqui é só uma query, você define como ela vai se comportar. E a parte importante é, você tem isso graficamente, rapidamente na sua frente, então você vê o que tá, os desvios, vê o que está acontecendo e quais são os problemas no ambiente como um todo, mas também você pode criar a parte de automação, que é a correção. Eu tenho uma máquina sem antivírus. Eu posso, se eu tiver a integração do meu SOAR com o seu software de SSM, por exemplo, para fazer a instalação do pacote. A máquina subiu, mas ninguém escaneou a máquina ainda na gestão de vulnerabilidade. Eu posso startar o processo de gestão de vulnerabilidade, seja da Rapid7, seja de um outro player, e fazer esse processo para que a máquina esteja validada, digamos assim. Então, não é somente acompanhar o status do seu ambiente, né, como ele se comporta dentro da sua política ou da sua regra de segurança, mas criar a sua própria regra de segurança. Isso eu acho fantástico, porque, de novo, eu não obrigo você você tem que trabalhar com antivírus, isso, aquilo. Não, é uma definição somente sua. E você define o que é healthy para você, o que é ok para você. A máquina tem que estar com disco criptografado, BitLocker, não pode ser admin local, antivírus, gestão de vulnerabilidade, tem que estar no domínio, não sei o quê, tem que estar cadastrado no CMDB e por aí vai. Você vai concatenando, né? Encadeando tudo aquilo que você entende que é a sua política de segurança. Você constrói isso, uma vez construído, você tem graficamente o que é compliance e o que é não compliance. O que é não compliance, você clica aqui, ele vai mostrar para você todas essas máquinas aqui, né? Aí tem diferentes fontes aqui, você pode até perceber que são várias fontes que eu consigo receber a informação. Aqui está o IP, se eu tenho a informação, né, sistema operacional, quem é a máquina, quantas máquinas eu tenho? 546. Então, são essas máquinas que eu posso atacar, seja de forma orquestrada, através do SOAR, seja de forma manual. Aí é só uma definição, mas pelo menos a informação você tem. Porque hoje, eu imagino, seja uma dificuldade garantir, né, que você tenha uma política e uma conformidade unificada de todo esse contexto, tá? Então, aqui, a parte de visibilidade, né? Outra parte que a gente fala de superfície de ataque e que indifere se eu estou trabalhando ou não com a Rapid7, tá? É quando você vai falar de risco e vulnerabilidade. Por quê? Como eu expliquei para você, a nossa ideia central para vocês, a ideia central é a agregação. Então, a gente tem uma funcionalidade chamada Remediation Hub, que o ponto forte dela, e a ideia, né, ela foi concebida para unificar as suas vulnerabilidades. Por quê? Porque hoje eu posso te gerar informação de vulnerabilidade, enquanto gestão de vulnerabilidade, o seu EDR pode gerar vulnerabilidade, o seu produto de CloudSec, a sua nuvem vai gerar vulnerabilidade, todo mundo fala de vulnerabilidade. Chega no final do dia, você tem 50 pessoas falando e você fala, qual que eu corrijo? Qual é o meu risco no final do dia? Porque está tudo separado. Cada um fala uma coisa, cada um fala para corrigir um lugar, cada um fala que está crítico. A ideia aqui é exatamente essa. Unificar as suas vulnerabilidades num ponto único, não importa de quem está falando, para que você tenha a visibilidade total delas e, né, de uma maneira um pouco diferente, a gente mostra para você qual que é o menor esforço com o maior impacto de correção dentro do seu ambiente. Então, você poderia pegar essa situação aqui, que é fazer um upgrade do Google Chrome em 1.285 máquinas, que vai te
te possibilitar fechar 2.959 vulnerabilidades. E não importa, eu vou te mostrar aqui para você, né? Qual que é o patch, né? A gente tem a opção aqui do patch, só para mostrar de forma clara para vocês verem, né? Que a Rapid7 não mostra, aqui está o patch, tá? Você poderia baixar o patch e instalar. Toda a parte de vulnerabilidade, óbvio, né? Quais são as vulnerabilidades, CVS, mas não é só isso, tá? Se você voltar aqui, eu tenho um campo aqui que chama Source. Por que eu falei de unificar? Porque você pode vir aqui, ó, e ver de novo, trazer todas as vulnerabilidades de vários players, não somente da Rapid7. Mais do que isso, quando eu volto aqui, eu tenho a nossa IA ajudando vocês nesse processo, a dizer onde está a vulnerabilidade, quais são os próximos passos da vulnerabilidade, qual é o guia de deployment. Eu cliquei aqui, não está abrindo, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui que a gente tenha. Deixa eu carregar aqui. Quais são os sites que estão presentes nessa vulnerabilidade, ou seja, suas localidades, quais são as máquinas, quem são o dono, quais são a criticidade, se tem algum CVE público ou não, se tem alguma campanha de ameaça que está utilizando esse CVE, se tem CVEs críticos. Tudo isso a gente vai colocar aqui para vocês, tá? Então, aqui está perfeitinho. Next steps, quais são os deployment, como fazer o deployment, tudo isso resumido através da IA. Nada mais obviamente, do que um consolidado, mas 1.238 máquinas. Quais são os sites que você possui? Tudo isso aqui está bem simples para você. Se você quer automatizar, como eu expliquei para você, você tem a possibilidade de vir aqui e criar a automação, seja enviar um patch, porque a gente pode fazer a aplicação do patch, né? A Rapid7 trabalha com contexto agora de Patch Manager, ou conectar no SCCM e pedir para o SCCM aplicar o patch. Ele aplicou o patch, quando você tem a resposta, a gente encerraria a vulnerabilidade dentro do nosso sistema. Isso faria com que você diminuísse o seu risco total. De novo, unificação. Independe de você trabalhar com a gestão de vulnerabilidade da Rapid7 ou não, tá? Isso aqui é superfície de ataque, de forma global, tá bom? Acho que só para encerrar, quer complementar, Abraão? Só para encerrar, vou falar de automação por último. Não, pode seguir. Vai lá. Então, só para encerrar aqui, como eu expliquei para vocês, visibilidade, acompanhamento e, por último, a camada de automação, tá? Como eu expliquei, a gente tem um SOAR, então esse SOAR possibilita vocês, né, vai entregar a vocês a oportunidade de criar automação, seja para fazer correções, seja para fazer ações intempestivas, ações standalone, ou seja, para criar um workflow, um processo maduro para customização e cadastramento de uma máquina no CMDB que não esteja cadastrada, criação de uma regra de firewall para bloquear um IP de uma máquina que não está com antivírus, por exemplo, e por aí vai. Aqui, como é o SOAR, é uma ferramenta de mercado. Você pode criar os seus workflows. Nós temos uma infinidade de workflows que vocês podem baixar e utilizar a qualquer momento dentro da plataforma, mas, obviamente, vocês podem criar o workflow de vocês. Não só, né? Aqui você tem algumas opções, tá? Se você clicar aqui em, por exemplo, Asset Manager, eu vou te mostrar aqui quais são os plugins que eu tenho focado, né? Quais são os workflows focados em Asset Manager. Ah, Márcio, mas eu não tenho Gira e ServiceNow. O que você tem? Plugins, Asset Manager. Eu tenho aqui, vem o BMC, mas se você tirar aqui tirar aqui. Aqui aparece diferente, deixa eu só ir para automação. Plugin. Alerta. Tem Case Management. Eles aparecem, às vezes, duplicado, tá? Depende da maneira com que a gente está fazendo a pesquisa aqui, tá? Mas, enfim, você tem as opções aqui. Então, eu quero fazer remediação, Márcio. O que você tem de remediação? Eu tenho plugin para o Automox, eu tenho para o SCCM, eu tenho para o Ivanti, tenho para algumas plataformas, para o SCCM, como eu expliquei para vocês. Tem plataforma que a Rapid7 não tem. A gente pode desenvolver através do SDK ou de uma API que nós temos também para compatibilidade. E mais importante, o que é automação? É o plugin onde tem a conexão e o workflow. O workflow é a definição daquilo que você quer enxergar, qual é a ação que você quer tomar. E aí você tem várias, desde eu quero alertar uma vulnerabilidade no Slack, ou podia ser o Teams, por exemplo. Aqui tem a possibilidade, você vê como é um workflow bem simples, né? Na verdade, aqui é bem simplesinho, mas você pode criar, tá? Então, você não está limitado a usar somente aqueles que a Rapid7 entrega para vocês por definição. Então, para não tomar o tempo aqui, para não fugir do horário de todo mundo aqui, como eu expliquei, visibilidade, monitoração e automação.
ambiente completo. Risco, vulnerabilidade, conhecimento total. Seja a sua superfície externa e superfície interna, tá? A ideia é que a Rapid7 consiga, com a Netcom, prover um serviço, seja um serviço de monitoração, detecção e resposta a acidente com SOC, seja gestão de vulnerabilidade, seja qualquer outro serviço que a Netcom vá prover para vocês, que a gente possa conectar as consoles e que vocês, no final do dia, tenham muito mais informação a respeito do ambiente, porque a gente está cansado de ir em reunião e falar com o cara de segurança que às vezes alguém bate na porta e pergunta, tá bom, quantas máquinas eu tenho, quantas máquinas com antivírus eu tenho, eu preciso fazer a renovação do contrato, quantos servidores eu tenho, quantas estações eu tenho, quantos usuários eu tenho, quantas máquinas no site XY eu tenho, esse tipo de pergunta que gera um pouco de estresse no dia a dia, que pode ser respondida muito facilmente agora. Oh, muito bom, Márcio. Cara, uma pergunta aí, até para deixar claro para o pessoal, como que funciona, né, o licenciamento aí de forma geral, uma vez que agora a gente tem várias possibilidades daí, né? Eu posso começar com a parte de visibilidade da superfície de ataque, dá para fazer gestão de vulnerabilidade convencional com infra, dá para fazer a parte, né, de postura ali, gestão também do ambiente em cloud, você falou da parte né, de automação, como que isso funciona aí na prática? Para a Rapid7, basicamente, se você for olhar a superfície de ataque como visibilidade somente, né, aonde você vai usar a sua ferramenta de gestão de vulnerabilidade, o seu contexto todo de segurança e infraestrutura que já está pronto e eu só quero ter a visão unificada, o licenciamento é baseado em assets que o cliente tenha, né? Não a parte externa a gente não cobra, isso é um ponto diferencial nosso, é bem importante, porque você vai ter plataformas onde você tem um custo somente para a parte externa e a Rapid7 entende que não é a melhor abordagem, porque a parte externa normalmente é o que tem mais shadow IT, é onde você menos tem visibilidade. Você acha que tem um bloco 1/27, 1/28, que tem a VPN e o site só, e não, tem muito mais coisa lá. E eu cobrar isso de você seria complexo. Então, a parte externa a gente não tem cobrança nenhuma, a gente só vai monitorar tudo aquilo que vocês precisam monitorar, e o que a gente vai cobrar é a parte interna. E o que é a parte interna? Visibilidade, estação, servidores físicos ou virtuais, dispositivos de rede, né? Aí a gente pega a parte de cloud, são máquinas virtuais cloud, containers e funções. E se você tiver aplicações que queiram ser monitoradas através de uma ferramenta de DAST ou SAST, as aplicações também, tá? Tudo isso a gente vai incrementando. Márcio, eu quero evoluir para a gestão de vulnerabilidade. Aí você tem vários componentes, mas basicamente são os mesmos componentes, tá? O que muda é se você quer licenciar, por exemplo, eu quero licenciar tudo. Então, até a aplicação. Então, você vai contar todos os ambientes. Eu quero só a parte de infraestrutura, servidores, estações, dispositivos de rede. Eu quero a parte de cloud, máquinas virtuais, containers e funções, e as aplicações. Então, a diferença é visibilidade. Tudo, a licença tem, obviamente, um custo diferente, mas é a visibilidade total. Se você quer que a Rapid7, além da visibilidade, também te entregue o contexto de risco e vulnerabilidade, aí sim, a gente vai agregando as funcionalidades, a mesma coisa com a parte de resposta a incidente, com a parte de incidente que pode ser agregada, tudo na mesma console. Boa. E aí, vamos supor que eu contratei aí a plataforma, sei lá, comprei 2.000 licenças, né, com todos os pacotes aí que a gente comentou. Se eu quiser mudar o ativo de um lado para o outro, cara, agora eu tenho mais. Eu migrei meu ambiente, estou passando por uma transformação digital. Agora eu tenho mais ambiente em cloud do que eu tinha em infra. Isso muda? Como é que funciona? Não, o licenciamento é baseado em assets e ele é flexível, tá? Quando você fala de superfície de ataque, eu falo do todo. Então, você pode descer, subir, né, aumentar, porque você tem um licenciamento lá, 5.000 ativos, e você tem 5.100, 5.200, 4.900, a gente fica, na verdade, você não tem impacto nenhum em cima disso, porque ele é flexível. A monitoração é com base naquilo que acontece quando o contrato se encerra, e aí é feita uma análise por média, né? Mas no dia a dia, se você estiver olhando para todo o contexto de postura, você pode intercambiar sim, tá? Você tem a visibilidade do todo, mas pode fazer controle de vulnerabilidade, por exemplo, na parte de infraestrutura hoje. Amanhã você pode fazer na parte de cloud, depois na parte de aplicação. Você pode ter essa flutuação e essa alteração, tá? É importante só que sempre quando a gente olha para o todo, quando a gente fala do número cheio, é que você faça gestão, porque você mantém histórico, né? Se você fica intercambiando, você consegue trabalhar, a Rapid7 te dá essa flexibilidade, não tem problema nenhum para isso, mas é importante que, ao passo
de você tirar um ativo da console, não para a superfície, mas para a gestão de risco e vulnerabilidade, por exemplo, você acaba não tendo o histórico disso ao longo do tempo. Mas para uma elevação de maturidade, para um cliente que está começando a sua jornada, que é o que a gente acaba recebendo diariamente, né, Abraão, no nosso dia a dia, Uhum. a gente entende que sim, é normal e faz parte do processo e o cliente pode intercambiar sem problema, sim. Pô, show de bola. Bom, pessoal, acho que é isso, até para respeitar o tempo aí de todos, que a mensagem final que eu queria compartilhar com vocês, de tudo que a gente apresentou aqui, né, para vocês, né, refletirem com relação ao ambiente de vocês, é o que o Márcio pontuou algumas vezes ali durante a apresentação, né? Hoje a Rapid7 ela tem a capacidade ali de trazer uma visibilidade do endpoint à cloud e do mundo externo ao interno e vice-versa. Então a gente realmente, quando a gente fala de superfície de ataque, a gente não sabe por onde um atacante pode iniciar, né, um caminho ali que ele de fato vai comprometer o ambiente de vocês. Ele pode vir através de uma aplicação que está exposta para a internet. Ele pode chegar de um endpoint que ele conseguiu, né, através de um phishing, que a pessoa clicasse em alguma coisa e ele implantasse alguma coisa naquele endpoint. Pode ser um insider que está começando o ataque também. Pode ser só na camada de identidade que a conta foi comprometida. Então, tem vários caminhos que isso pode acontecer. E a gente, né, não tem como prever exatamente. O cara não vai ligar e vai combinar, falar, tô começando o ataque agora, vou nesse caminho aqui, me monitora aí. Então, como a gente não tem essa certeza, o ideal é que a gente tenha essa visibilidade completa. E aí o posicionamento, né, que o Márcio trouxe aqui é isso. A Rapid7 ela vai ajudar nessa visão externa, seja ali entendendo IP público, domínio, certificado, que de fato você tem, e a visibilidade, né, do Shadow IT focado na parte do mundo externo. Quando a gente vem para o mundo interno, a gente vai trazer essa mesma visibilidade através das telemetrias que a gente vai coletar nas outras plataformas que você já tem do teu ecossistema, né, de cibersegurança, para unificar essas informações, que é o primeiro ponto, e mostrar os gaps que de fato existem, máquinas que estão sem DR, máquinas que não estão sendo escaneadas, máquinas que podem estar sem o DLP, que estão fora do domínio, ou outros, né, pontos ali de compliance que vocês podem determinar dentro do ambiente. E quando a gente vai olhar a jornada de risco, a gente consegue fazer toda a gestão da parte, né, de endpoint, servidores de forma geral, toda a parte de cloud, né, seja um EC2 lá, seja um Kubernetes de forma geral, seja a parte de IAM, né, de postura, de identidade, enfim, de visibilidade. Então a gente consegue, né, unificar todo esse mundo. E o ponto principal que ele trouxe, trazer automação para a jogada. Uma vez que eu tenho essas informações, o que eu faço com isso? Então, hoje, dentro do portfólio da Rapid7, a gente tem a parte, né, de aplicabilidade ali de pets, é algo que já é nativo hoje, né, da plataforma Rapid7. Então, a gente consegue fechar esse ciclo ali. E a parte do SOAR também, que para todos os clientes, né, que venham a escolher ali a plataforma que a gente chama, né, de Exposure Command, ele já vem com o SOAR ilimitado ali para que o cliente possa usar, possa colocar essas automações em práticas, que pode começar desde uma coisa simples de mandar um e-mail, mandar uma mensagem ali no Teams da vida, alguma coisa mais simples de notificação, até o fato realmente de integrar ali com um AD, ir lá e bloquear uma conta, né, isolar uma máquina chamando uma outra plataforma. O SOAR ele abre um leque de possibilidades ali, mas a mensagem toda é essa, assim, que quando você olha para uma superfície de ataque, a gente consegue, né, estar presente em todos os pontos ali que um atacante poderia passar e trazer essa visibilidade para vocês, tá? Então, quero agradecer muito aí, Márcio, obrigado pela aula de hoje aí, pela demo, foi bem bacana. Agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente até o final aí. Como eu comentei, espero que de alguma forma isso tenha servido para dar algum estralo ali, algum insight ali para vocês colocarem em prática ali. E a nossa ideia é cooperar aqui para que a gente tenha um ecossistema de cyber cada vez mais seguro aí, né? Principalmente no Brasil e se der para chegar em outros lugares também que a gente chegue, tá? Márcio, obrigado, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.